Olá, bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui refletindo que a palavra de Deus pode nos ensinar, nos abastecer e nos guiar para o nosso cotidiano, na nossa família e também nos nossos negócios. E a reflexão de hoje está em Marcos, capítulo 7, dos versículos de 1 até 13, e diz assim: Os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E lhes dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E também disse: aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu devia dar para você é corbã, isto é, oferenda sagrada, vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante como Jesus vem ao mundo, né? Na condição humana, para enfrentar justamente alguns rituais, algumas regras, alguns mandamentos humanos, algumas tradições que imperavam na cultura da humanidade. E vem para enfrentar, e na verdade para impor uma vontade, que é a vontade de Deus, frente à vontade dos homens, né? Ali nessa leitura, fariseus e doutores da lei vêm para reforçar e questionar: poxa, por que os seus discípulos fazem de forma tão diferente o que a tradição nos pede? E Jesus dá uma catequese, né? Ensina muito bem ali a importância do mandamento de Deus frente a qualquer tradição humana. E muitas vezes a gente fala, né, que a vontade de Deus seja feita, mas que a vontade de Deus seja a nossa vontade também, né? E as coisas não são assim, não são do nosso jeito, não é no nosso momento, é no momento de Deus, né? Às vezes queremos muito uma coisa, tanto na família como nos negócios, mas se não é o momento de Deus, isso não vai acontecer na nossa vida. Então precisamos ser pacientes e esperar a vontade de Deus, que não é a nossa vontade e nem no nosso tempo. E aqui fica muito claro, né, o conflito entre rituais, não sei se é conflito, mas a separação, né, muito clara entre o que é ritual, inclusive ritual religioso ou tradição humana, versus o amor verdadeiro que Deus nos pede para ter conosco mesmo e também com os outros, né? Tem até uma música que fala das mãos limpas e o coração puro, né? Ou o coração impuro nesse caso aqui. Aqui nesse caso, os fariseus pediam mãos limpas, mas não tinham o coração puro. Então, o que é isso, né? Viver de aparências, viver do externo, ou fazer com que realmente o significado do que você é internamente se expresse no teu cotidiano, no dia a dia. Então, por exemplo, nos negócios, isso vale, por exemplo, no trato com a equipe, no trato com funcionários, né? Existe sim rituais trabalhistas, né? Mas além disso, você cuida, você zela, você tem amor
aquele funcionário, amor no sentido de cuidar, de zelar, de querer o bem daquele ser humano, né? Na questão da família é a mesma coisa, né? Às vezes tem alguma desavença, alguma discórdia no meio da família, mas é preciso ir muito além de um ritual de apenas por aparência parecer que está tudo bem, mas fazer um exercício de amor é o que Deus nos pede, e aqui fica muito claro nessa leitura. No mundo de hoje, as pessoas vivem muito de aparência, né, do que é externo, mas o que importa mesmo é o que vem de dentro, o que vem do nosso coração. É isso o que importa para Deus. Então, possamos ser puros de coração, né, e colocar para fora o que está ali dentro, né, o bonito, o puro do coração. E não que rituais não são importantes, mas eles são importantes desde que a intenção seja pura, né? Senão, os rituais, na verdade, passam a ser nada. É isso. Que Deus abençoe. Até mais. Até com Deus. Tchau.